Sabe quando alguém quebra ou estraga alguma coisa que é nossa? O que acontece do ponto de vista da lei? Pois é, hoje a gente vai mergulhar a fundo num dos pilares do direito civil aqui no Brasil, a reparação. Vamos ver de perto como a lei funciona para, digamos, colocar as coisas no lugar de novo sempre que um dano acontece. Para a gente entender bem esse conceito, vamos imaginar uma cena. Uma cena super comum. Pensa só, você está na casa de um amigo e, sem querer, crash. A caneca favorita dele se espatifa no chão. Aquele barulho, a cara que ele faz. Qual é a primeira coisa que passa pela cabeça? É quase automático, né? Aquela vontade de consertar, de resolver a situação de alguma forma. Então, esse instinto, essa vontade de fazer o certo, é basicamente o que a lei chama de dever de reparação. A lógica é bem simples, na verdade. Pensa assim, um dano causa um desequilíbrio, e o papel da justiça é justamente exigir que esse equilíbrio seja restaurado. E olha, esse conceito é a base de tudo que a gente vai conversar aqui hoje. Bom, para a gente entender tudo sobre reparação, nosso caminho vai ser este aqui. Primeiro, o princípio da reparação. Depois, os tipos de reparação. Vamos falar também do que vai além do dano material, de quando a responsabilidade é de outra pessoa e, por fim, a busca por justiça. Vamos começar pelo começo, então, o princípio de tudo. Certo, então vamos lá. Primeiro ponto, o princípio por trás de tudo. É fundamental a gente entender o porquê disso tudo. Por que a lei se dá o trabalho de exigir que um dano seja reparado? Qual é a grande ideia por trás dessa busca por equilíbrio? Olhe só o que o nosso Código Civil diz, em resumo. A lei é bem clara. A reparação tem que olhar para o dano como um todo, na sua extensão completa. Ou seja, não é só sobre pagar o valor da caneca quebrada. É sobre considerar todas as consequências ruins que aquilo trouxe para a vida da pessoa. O objetivo, no fim das contas, é tentar apagar os efeitos negativos daquele ato. Agora tem um ponto aqui que é importantíssimo. A lei quer a restauração completa, sim, mas existe um limite bem definido. A reparação não pode virar um jeito de a vítima ganhar dinheiro, de enriquecer. Se isso acontecesse, a gente criaria um novo desequilíbrio, concorda? A meta não é deixar a pessoa numa situação melhor do que ela estava, mas sim exatamente como ela estava antes do dano. Beleza, então, a gente já entendeu o porquê da reparação. Agora vamos ver o como. Como é que a justiça faz isso na prática? A lei tem, digamos, uma caixa de ferramentas para alcançar esse objetivo. Não é só de um jeito que se conserta as coisas. Basicamente, existem 3 formas principais e a lei até estabelece uma ordem de preferência. A primeira tentativa é sempre a reparação natural, ou in natura, que é, literalmente, consertar a coisa. Se isso não der, a gente passa para a reparação específica, que é uma outra forma de resolver. E só se nenhuma das duas funcionar, é que se parte para a indenização, que é o pagamento em dinheiro. Essa primeira, a reparação natural, é o cenário ideal. É o padrão ouro da reparação. É como se a gente pudesse voltar no tempo e fazer o dano nunca ter existido. Voltando, por exemplo, da caneca, seria colar os caquinhos de um jeito tão perfeito que ela ficasse nova de novo. É o que o pessoal do direito chama de restaurar o status quo ante, que nada mais é do que voltar ao estado em que as coisas estavam antes. Mas e quando não dá para colar a caneca perfeitamente? Quando não dá para voltar exatamente ao que era antes? Aí entra em cena a reparação específica. O exemplo mais clássico disso é o direito de resposta. Imagina que a reputação de alguém foi manchada numa matéria de jornal. A reparação não é apagar a matéria, até porque não dá. É dar àquela pessoa o mesmo espaço no mesmo jornal para ela contar o lado dela da história. E, finalmente, a terceira opção, a indenização. É o que acontece quando a caneca virou pó, não tem conserto e não tem uma forma específica de resolver. Aí não tem jeito, a solução é o dinheiro. É pagar o valor para que a pessoa possa comprar uma caneca nova, igual ou equivalente. E essa acaba sendo a forma mais comum, né? Justamente porque ela é a carta na manga para quando as outras duas não são possíveis. Ok, até aqui a gente falou muito de coisas materiais, de objetos, coisas que têm um preço que dá para calcular. Mas e quando o dano não é em algo que se pode tocar? E quando o que foi ferido foi algo que não tem preço, como a honra, a paz de espírito? Essa é a grande questão, né? Como é que a lei faz para reparar um dano à reputação, à tranquilidade de alguém? Como é que se coloca um valor em dinheiro, na angústia, na humilhação? Essa pergunta leva a gente para uma das áreas mais complexas e fascinantes do direito civil. E a resposta que ela encontrou para esse desafio tem nome, é o dano moral. O dano moral é exatamente isso.
É o reconhecimento de que os piores prejuízos, muitas vezes, não são os que afetam o bolso. São as feridas na nossa dignidade, nos nossos sentimentos, na nossa imagem. E é justamente porque essas coisas são, por natureza, inestimáveis, que a reparação aqui tem que ser diferente. Ela ganha uma função dupla, bem especial. Olha só que interessante. A reparação do dano moral funciona em duas frentes. De um lado, tem a função compensatória. A ideia aqui é dar à vítima algum tipo de satisfação, de conforto, um alívio para aquela dor que não tem preço. Mas do outro lado, e isso é fundamental, tem a função punitiva. E essa parte punitiva é o que a gente chama de pena civil. Ela serve para que quem causou o dano não pense que, tudo bem, é só pagar e pronto, é o custo do negócio. Não. A ideia é mandar um recado bem claro, não só para quem errou, mas para toda a sociedade. Olha, violar esses direitos que são tão importantes para a gente, sai caro. Não vale a pena. Muito bem. A gente já viu o porquê da reparação, como ela funciona e até como ela lida com os danos que não são materiais. Agora a gente vai entrar num tópico que é bem curioso. E quando quem paga a conta não foi quem quebrou o prato, digamos assim? O nome técnico para isso é um pouco complicado. Responsabilidade transsubjetiva. Mas a ideia é simples. É uma responsabilidade que atravessa, que passa de uma pessoa para outra. A lógica da lei aqui é criar uma rede de proteção para que a vítima do dano não fique no prejuízo. A lei parte do princípio de que, em algumas situações, alguém tem o dever de cuidar, de vigiar as ações de outra pessoa. E se essa pessoa causa um dano, quem tinha o dever de vigiar responde junto. Isso não é teoria, não. A gente vê isso acontecendo o tempo todo no nosso dia a dia. Pais são responsáveis pelos atos dos filhos menores. O empregador responde pelo que o funcionário faz durante o trabalho. A escola, pelos alunos. A lei presume que todos eles têm um dever de cuidado e, se o dano acontece, é porque esse cuidado falhou. E aí, surge a obrigação de reparar. Um outro exemplo super clássico disso é o dano causado por um animal. Aqui, a regra é bem direta. O que o animal faz é como se o dono ou o responsável por ele tivesse feito. A responsabilidade já é presumida. Se o cachorro de alguém morde uma pessoa, o dono já é, a princípio, responsável. Ele que vai ter que provar, se for o caso, que a culpa foi toda da vítima, por exemplo. E tem uma outra situação parecida, que é a reparação pelo fato da coisa. Imagina que um vaso de planta cai de um prédio e amassa um carro. A lei, para facilitar a vida da vítima, não vai exigir uma investigação para saber de qual apartamento exatamente o vaso caiu. A responsabilidade é do morador daquele imóvel. Isso é que chamamos de responsabilidade objetiva. O foco não é discutir quem teve culpa, mas sim garantir que quem sofreu o dano seja reparado o mais rápido possível. Bom, depois de passar por todos esses pontos, chegamos na nossa reta final. É hora de juntar todas as peças e pensar um pouco sobre o objetivo maior por trás de tudo isso. Qual é o papel da reparação na busca por justiça? A grande mensagem, no final das contas, é que reparar um dano é muito mais do que só pagar uma conta. É um mecanismo fundamental para a nossa vida em sociedade. É a forma que a lei tem de dizer que nossas ações têm consequências, de manter o equilíbrio das relações e, principalmente, de proteger a dignidade de quem sofreu um prejuízo. E tudo isso nos leva a uma última reflexão. No fundo, reparar um dano é só quitar uma dívida? Ou será que é um pilar essencial para a gente poder conviver numa sociedade que se pretende justa? A resposta que a gente dá para essa pergunta diz muito sobre o tipo de mundo que a gente está construindo.